Oi, tudo bem? Eu sou Leonardo Galep e estou de volta aqui para o segundo vídeo dessa pequena série, onde a gente está explorando um pouco sobre o trabalho e a obra dos dois artistas que integram a exposição Oficina Molina Palatinic, que está acontecendo aqui no Sesc Avenida Paulista. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente à minha oficina. E no primeiro vídeo a gente fez uma introdução contextualizando um pouco o diálogo criado entre as obras desses dois artistas inventores e a gente falou um pouco mais sobre o trabalho do Mestre Molina. Agora no segundo vídeo a nossa conversa vai ser sobre o Palatinic. O Abraham Palatinic nasceu em 1928 em Natal, Rio Grande do Norte, e dos 4 aos 20 anos ele viveu com a sua família em Tel Aviv, onde hoje é Israel. Ele conta que a família do pai dele costumava ir para lá para visitar o seu avô, mas por conta do início da Segunda Guerra, eles acabaram ficando por lá durante esse tempo. E lá ele estudou arte, teve aulas de desenho, escultura, pintura, mas ele fez também um curso profissionalizante de mecânica. E o estágio desse curso era nas oficinas do Exército para fazer manutenção em tanques, carros, e nisso ele acabou adquirindo todo um conhecimento mais técnico que ia ser super importante mais tarde na vida dele. Voltando para o Brasil em 1948, ele já tinha um trabalho como artista plástico, mas era mais como um pintor figurativo, fazendo paisagens, retratos, natureza morta, enfim. E ele já fazia parte nessa época de um grupo de artistas que era formado por nomes bem conhecidos. E um deles, o Almir Mavinier, um dia levou o Palatinic para conhecer o trabalho de arte-terapia da Nise da Silveira no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro. E ele fala que esse episódio foi muito impactante para ele, porque quando ele viu os trabalhos dos internos, tinha tanta força ali, tanta autenticidade em conseguir expressar imagens que vinham do fundo do inconsciente deles, que aquilo fez com que ele entendia como arte até então desmoronasse, e nisso ele acabou abandonando a pintura. E no meio dessa crise, ele começou a rever toda a bagagem que ele tinha de conhecimento e técnicas para repensar o trabalho dele como artista. E numa conversa com Mário Pedrosa, ele ganhou um livro sobre cibernética, e ele começou a perceber que ele não estava tão vazio assim, que ele tinha um caminho por onde ele podia recomeçar. E a primeira ideia dele foi começar a fazer experimentações com cores, mas através da luz, até para entender a diferença cromática que existe entre a mistura das tintas com as cores que a gente vê através das lâmpadas, monitores, enfim. E foi aí que ele começou a desenvolver o que veio a se chamar depois de aparelhos cinecromáticos. Esses aparelhos eram uma espécie de caixa de luz com um tampo translúcido, e dentro dessa caixa ele instalava uma série de lâmpadas de várias cores que ligavam e desligavam em tempos diferentes, e nisso elas acabam criando diversos tipos de misturas de tons, cores e formas. E junto com as lâmpadas, ele colocava alguns objetos que se movimentavam lá dentro através de motores, e que acabavam interagindo com essas imagens gerando sombras ou reflexos. Uma curiosidade legal sobre esses trabalhos é que ele chegou a enviar eles para a primeira Bienal de Artes em 1951. Só que como na época era algo tão diferente que não se enquadrava em categorias como pintura, gravura ou escultura, a Bienal acabou não aceitando o trabalho do Palatinic. Só que nisso, a delegação japonesa não tinha conseguido enviar as obras a tempo, e ia ficar um espaço vazio na Bienal. Então eles acabaram pegando o trabalho dele e colocando nesse espaço. E acabou fazendo muito sucesso, tanto é que um júri internacional veio para premiar as obras e eles queriam dar o prêmio para o Palatinic. Só que como ele não estava enquadrado em nenhuma das categorias, ele acabou só ganhando uma menção honrosa. Mas depois disso é claro que ele participou de várias outras bienais e inúmeras outras exposições pelo mundo inteiro. Com esse trabalho, o Palatinic estava conseguindo se distanciar daquela arte mais figurativa que ele fazia. Essas obras não estavam tentando representar nada, a não ser elas mesmas. Elas eram uma pura fonte de estímulos sensoriais. E perseguindo essa mesma ideia, ele resolveu começar a deixar exposto algumas formas e mecanismos que até então estavam escondidos dentro dos aparelhos cinecromáticos. Foi assim que ele começou os experimentos com os objetos cinéticos, dessa vez então sem o jogo de luz, apenas usando os elementos físicos dessas estruturas. Aqui nessa exposição a gente tem 5 obras do Palatinic. 2 delas têm um formato de quadro e outras 3 têm uma estrutura mais parecida com esculturas mesmo, que você consegue observar por todos os lados. Diferente dos trabalhos do Mestre Molina, onde todos os mecanismos ficam expostos e fazendo parte da obra, o Palatinic aqui ele decide esconder essa parte do funcionamento dessas máquinas. Eu acredito que ele queria criar uma composição mais limpa, deixando só as formas mais primordiais que interessam para a obra. E eu acho que, apesar de eu pessoalmente gostar bastante de poder ver e entender como as coisas funcionam,
Em alguns casos, o fato da gente não conseguir enxergar essa parte acaba criando uma sensação meio mágica, meio fantástica, como se aquele objeto tivesse ganhado vida e a gente não entendesse muito bem como. Nesse ponto, eu consigo me identificar um pouco tanto com Molina quanto com Palatinic, porque eu procuro sempre que possível fazer com que o funcionamento das obras faça parte da composição final delas, como se tudo fosse uma coisa só. Mas ao mesmo tempo, eu acho muito interessante conseguir abstrair alguns elementos, deixando eles menos figurativos, para deixar a interpretação e a interação com as obras a mais aberta possível. Mas por sorte, aqui nessa exposição, um dos objetos cinéticos está com essa parte do mecanismo aberta. E dá para ver bem que ele conseguia, de forma simples até, chegar a resultados super interessantes. Muito parecido até com as próprias soluções que o Molina conseguia nas suas bancadas, conectando roldanas através de correias e fios, mas nesse caso o Palatinic usava correntes e engrenagens. Esse é um ponto que eu acho interessante da gente parar para pensar um pouco sobre o estilo e a bagagem que cada artista traz para o seu trabalho. Porque enquanto o mestre Molina usava todo tipo de material e experimentação, aparentando não se preocupar muito com a durabilidade da peça, mas mais com uma solução naquele momento, o Palatinic ele já deixa mais visível toda aquela bagagem de formação mais técnica e ele criava mecanismos bem robustos e estáveis, como uma máquina feita realmente para durar por muito tempo. Os materiais que ele usava na maioria dessas obras eram motores com caixa de redução, arames e hastes de metal, formas feitas quase sempre de madeira e pintadas à mão, e tudo que é tipo de pequenos parafusos, passadores, conectores e diversas outras peças que iam sendo adaptadas para essa nova função artística. E é bem interessante de observar algumas soluções que ele usava, como nesse caso aqui dessas curvas que conseguem rotacionar no próprio eixo, e muito provavelmente são cabos parecidos com o que a gente usa em extensões das microretíficas ou nos velocímetros de carros. E outro material que ele gostava bastante de usar também eram ímãs. Nessa obra aqui dá para ver que essa haste não está conectada a nenhum mecanismo móvel, mas quando essa outra peça se aproxima dela, provavelmente um ímã escondido atrai e depois repele esse objeto, fazendo com que ele comece a se movimentar. Depois disso, ele ainda experimentou vários outros tipos de produção, desde móveis, objetos interativos magnéticos, e até criação de padrões de imagens através de recorte e reorganização de cores e texturas. E dito tudo isso, um ponto muito importante de a gente lembrar aqui é que o Palatinic, mesmo sem ter muita intenção, ele acabou sendo considerado um dos pioneiros de um movimento que depois veio a se chamar arte cinética, que era justamente formado por artistas do mundo todo que usavam do movimento ou da ilusão do movimento como tema ou matéria-prima das suas obras. Um dos momentos mais significativos desse movimento foi uma exposição que aconteceu em Paris em 1955 e que contou com a participação de artistas como Marcel Duchamp, Alexander Calder, Jean Tinguely, entre outros. E ele se manteve em plena produção artística até o final da sua vida. Infelizmente, a gente perdeu ele no ano passado, em 2020, aos 92 anos, depois da Covid piorar um quadro de doença respiratória que ele tinha. Mas é inegável a importância que ele teve e vai continuar tendo tanto na história da arte brasileira quanto do mundo todo. E é isso, pessoal. Daria pra gente ficar falando durante várias horas sobre detalhes da vida e da obra desses artistas, mas acho que a gente já conseguiu explorar os principais deles. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Fiquem bem, um abraço e até mais!